Agora, 2h47, vamos falar do projeto de lei antifacção. O deputado federal Guilherme Derrite protocolou agora há pouco na Câmara a versão final do texto desse projeto de lei. A Vitória Bel está acompanhando e já tem os detalhes para a gente. Vitória, inclusive, está numa coletiva, é isso? Do Cláudio Castro, que está falando nesse momento. Vamos ouvir. Como ele enfrentou essa matéria. É isso mesmo, Márcia. A gente vai ouvir agora o governador Cláudio Castro sobre esse projeto antifacção. Cláudio Castro acabou de chegar aqui na Câmara dos Deputados. Dos grandes brasileiros, alguém que ainda que tem um texto de convicção, ouve os outros estados, ouve os outros secretários. Muito desse texto, o secretário do Rio de Janeiro também participou dele. Então acho que agora é entender o texto final ali, pequenos ajustes que possam ter e ir para a votação. Já tudo bem ser votado hoje? Está tudo bem ser votado hoje. Vamos olhar agora o texto final, só para ver se teve alguma mudança ou não e colaborar aí para a gente poder fazer. Vocês não conseguiram avaliar nenhuma das mudanças feitas ainda nesse último relatório? Vamos conversar agora aqui, vamos bater um papo, mas o texto está muito bom e acho que tá bem maduro para votar. Obrigado, gente. Bom, Márcia, a gente ouviu então a palavra do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e eu aproveito também para explicar para vocês essas últimas mudanças que o relator Guilherme Derrite fez nesse projeto de lei antifacção. Esse projeto de lei que prevê centralmente aumentar as penas de líderes de organizações criminosas, mas precisava de alguns ajustes que vinham sendo cobrados pelo governo federal, pelo Palácio do Planalto. Entre essas modificações que Derrite já atendeu nessa quinta versão do relatório, está a possibilidade de apreensão imediata de bens ou ativos de criminosos que estejam em investigação, o chamado perdimento de bens. O que acontecia aqui num relatório anterior, o Derrite tinha colocado que essa apreensão de bens só poderia acontecer depois de uma ação, de um trânsito em julgado, ou seja, no final da condenação. E estava preocupando o governo de que poderia, inclusive, atrapalhar investigações e atrapalhar a Receita Federal até mesmo em apreensões. Mas Derrite corrigiu isso e já colocou como possibilidade que um juiz pode sim assinar uma medida cautelar para apreensão desses bens de integrantes de organizações criminosas. Em outro ponto, Derrite também corrige o encaminhamento de recursos para a Polícia Federal, que era outro ponto também reclamado pelo Palácio do Planalto. A apreensão de bens e ativos que gerem, portanto, recursos para as polícias civis e para a Polícia Federal, deve ser encaminhado para o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um fundo que a Polícia Federal tem pleno acesso e, portanto, da forma como o Palácio do Planalto vinha cobrando. Eu também destaco uma outra mudança que ele fez nesse texto, que ele está conceituando de forma mais detalhada o que é uma organização criminosa ultraviolenta ou criminosa. Antes ele não fazia um detalhamento dessa caracterização e depois também, de pedidos do governo, ele disse o seguinte, que se caracteriza como organização criminosa ultraviolenta aquela que tiver três ou mais membros, e que esses membros promovam grave ameaça, empreguem violência e também controle territorial. Então ele já está caracterizando melhor o que seria essa facção criminosa. E ele também coloca nesse texto que apenas o fato de você promover ou apoiar essa facção criminosa também já seria um crime previsto com uma pena aí de 12 a 20 anos de prisão. Se você é membro da facção criminosa e comete um crime, aí sim a pena será de 20 a 40 anos de prisão. Então a gente acompanha essa votação que deve acontecer até a noite de hoje. Márcia. Perfeito, Vitória Bel, muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos. Se Hugo Mota aparecer por aí, a gente quer falar com ele ao vivo, já deixo aqui esse pedido registrado, você avisa e o ao vivo tem sempre prioridade. Obrigada, viu, Vitória? Vamos chamar os nossos comentaristas agora, o Renato Dorgan e o Diego Tavares. Vou começar pelo Dorgan para a gente avaliar essas mudanças frequentes no texto. Alguns pontos são necessários. O governo critica um lado, os opositores criticam o outro. Aí uns dizem que Derrite saiu enfraquecido. Como é que você avalia esse vai e vem num projeto que promete ser, vai resolver o problema das facções no Brasil? E a gente sabe que não é simples assim, né, Dorgan? Não, eu acho que não é simples mesmo. O problema também não é nem de aumento de pena. Eu vi que aí tem
uma briga ali pelo aumento da pena dos criminosos, é muito mais a execução da lei de execuções penais. A lei de execuções penais que é a grande discussão, que é a redução de pena, que são as saidinhas, que são uma série de coisas ali que permitem com que o preso fique um mínimo tempo. Então, assim, a legislação brasileira até que é dura em relação ao crime. O problema é a lei de execução penal. É um problema muito mais de justiça e de execução da lei do que da lei em si, ok? O Derrite, do ponto de vista político, ele entra ali, né? No começo ali parecia que a oposição ia conseguir surfar em cima do que tinha acontecido no Rio de Janeiro, surfou bastante, o governo Lula se enfraqueceu um pouco em relação a isso, mas Derrite, quando entra na cena, mostra uma certa fragilidade de argumentos. Infelizmente, ele ali entra com algumas questões que não eram questões necessárias e também questões muito frágeis, como a questão da Polícia Federal, tirar a Polícia Federal de algumas fases da investigação, algumas questões ali como essa da apreensão dos bens, que é necessário você sequestrar, você bloquear bens dos líderes ali, das facções ou de quem faz movimentação financeira para o crime organizado. Isso daí foi muito confuso, muito estranho. O Hugo Mota interviu, eu acho que positivamente. Eu acho que aí o governo entrou também e chegou ali num equilíbrio. Eu acho que assim, Lula começa o primeiro round perdendo ali com a questão do Rio de Janeiro. O Derrite ganha o segundo round, perde o terceiro da aplicação e vamos ver hoje. Né? Vamos ver hoje como vai ser essa votação, se vai ser hoje mesmo. Dorgan, já eu chamo o Diego Tavares, mas Hugo Mota apareceu e Vitória Abel está com ele. Estamos correndo atrás dele. Vamos lá, com ela. O presidente Hugo Mota, que não quis falar com a imprensa nesse momento, vai para a reunião de líderes discutir sobre o projeto antifacção. A gente volta em seguida. Perfeito. Ele fugiu. Não quis falar com ninguém. Então, enquanto a Vitória corre lá, a gente volta com o Diego Tavares. Diego, quais os pontos que você acredita realmente que são os mais importantes para serem debatidos nesse projeto? E o que você vê a longo prazo? Porque parece que o projeto vai ser o começo dessa linha que é grande, né? Olha, Márcia, eu tenho dito desde que essas confusões sobre esse projeto de lei acontecem que nós não estamos numa briga pela melhor ideia, nós estamos numa briga pela paternidade desse projeto. O Renato Dorgan, que está aqui hoje com a gente, é um grande pesquisador do campo político e ele sabe muito bem que a segurança pública é a grande pauta que vai render mais votos no ano de 2026. Então, o que os players do campo político querem é a assinatura no rodapé desse projeto. Ninguém vai querer admitir lá na frente que foi um opositor o responsável por estabelecer um marco legal de combate às facções criminosas, porque isso, dito de cima do palanque, é algo muito forte. Então eu vejo que todas essas questões que foram levantadas, algumas até corriqueiras, quando nós falamos de projetos mais complexos, alterações no texto feitas pelo relator, modificações do texto na etapa de acordo, tudo isso é muito comum em grandes projetos. O arcabouço fiscal teve muito disso, a reforma tributária teve muitas alterações antes de uma versão final ser de fato protocolada. Mas no caso desse projeto, tudo isso está sendo maximizado em prol da narrativa política. E aí eu repito aqui uma frase que eu sempre digo, muitas vezes, infelizmente, que no Brasil, para que as pessoas tenham um bom resultado da produção legislativa, infelizmente os políticos têm que ter um bom resultado eleitoral primeiro. Nesse projeto de lei antifacção, infelizmente não está sendo diferente. Todas essas questões que são levantadas não são de fato problemas do projeto, são coisas que têm que ser debatidas porque é da essência do parlamento o debate. Tudo isso tem que ser construído justamente nas comissões e quando o projeto for levado efetivamente à votação. E vocês sabem, Dorgan e Tavares, que eu estive com o Lordello, que é um doutor segurança, né? A gente entrevistou ele para o portal MD News, que é o meu portal de jornalismo colaborativo, e ele estava me falando um ponto que eu achei interessante, eu não sei se vocês dois concordam, mas que falta também um combate efetivo dessas facções criminosas dentro dos presídios brasileiros. Que o que eles fazem? Os grandes bandidos, eles ficam aglomerados nos presídios, compactuando, reformulando, fazendo tudo lá dentro com
corrupção policial e também das pessoas que trabalham lá dentro. E aí acaba virando um grande sistema que favorece isso e ninguém combate esse núcleo que fica dentro dos presídios. Dorgan, você concorda? Concordo totalmente. E tem uma característica, mais ou menos depois de 2016, 2017, eles começaram a juntar os mesmos membros de facção nos presídios. Então, esse presídio aqui tem muita gente do Comando Vermelho, então vamos deixar mais esse presídio para o pessoal do Comando Vermelho. Nesse aqui, mais do PCC. Naquele, mais a família do Norte. Então, eles acabam fazendo reuniões e acabam controlando todo o crime organizado de dentro dos presídios. Inclusive os presídios de segurança máxima. Não se mistura mais com medo de brigas, de mortes ali, né, de problemas até de rebeliões, o que tinha muito antes de 2015, né, aquele trauma ali, depois daquelas grandes rebeliões no Rio Grande do Norte, principalmente no Amazonas, e agora faz isso. Então, assim, é pior ainda. Então, os presídios acabam sendo escritórios ali do crime organizado, porque a própria facção ali está em grande quantidade, não se mistura mais as facções com medo de ter brigas ali nos presídios, né? E eu fui até pesquisar, Diego, a história do Comando Vermelho. Foi bem assim que eles começaram, ali no presídio de Ilha Grande, que era um presídio mais afastado. Para se proteger dos massacres, das humilhações, eles formaram o Comando Vermelho. E aí, como é que faz agora para tentar? O Lordello até me falou que queria que colocasse um em cada lugar, que tinha que separar, que eles não podiam conversar. É difícil também, né? É complexa a situação, Tavares. Sem dúvida nenhuma, Márcia. E para todo problema complexo sempre aparece uma solução simples e errada. No caso do comando que essas facções criminosas exercem sobre os presídios, a solução é muito complicada, mas eu acho que o que tem que começar a ser avaliado aqui no nosso país é, de fato, a construção de um mega presídio de segurança máxima unicamente para faccionados, onde esses faccionados não terão os mesmos benefícios penais que os presos comuns têm. O preso da facção criminosa, ele não pode progredir de regime como progride o preso comum. O preso da facção criminosa não pode ter direito a tantos outros benefícios, enfim, que nós acompanhamos diuturnamente outros presos tendo. Tal como aconteceu a um pouco em maior escala em El Salvador, que já foi o país mais inseguro do mundo e hoje é o país mais seguro das Américas. Reconheço que o modelo deles tem problema, mas pode servir como um laboratório para que nós adaptemos à realidade brasileira. Nós precisamos prender essas pessoas e deixá-las sob um regime mais duro do que os presos comuns.